Alerta Geral. Eleições 2024. O Tribunal Regional Eleitoral está na reta final dos preparativos para as eleições municipais de domingo, quando serão escolhidos prefeitos e prefeitas e também vereadores das 184 cidades do Ceará. As urnas eletrônicas a serem utilizadas nesses locais de votação está sendo instalada e os técnicos do Tribunal Regional Eleitoral acompanham de perto toda a logística para o bom funcionamento dos equipamentos. Sobre todo o processo de votação, o jornal Alerta Geral recebe agora o secretário de eleições do TRE do Ceará, Caio Guimarães. E nessa conversa, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Marcos Furlan, bom dia mais uma vez a você, ouvinte internauta. Caio Guimarães do TRE, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Tudo pronto para que nós tenhamos uma eleição, uma votação, um dia de mobilização dos eleitores, candidatos e servidores da Justiça Eleitoral dentro de um ambiente seguro e tranquilo? Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes que estão assistindo ao Alerta Geral. Sim, nós começamos a distribuição das urnas eletrônicas para os locais de votação. No estado todo vão ser cerca de 25.500 urnas distribuídas aí em mais de 6.000 locais. Todas essas urnas já carregadas, já com os dados de candidatos, partidos, coligações e eleitores. E toda a logística, sequência de logística e infraestrutura já pronta para que tenhamos no dia 6 uma votação tranquila. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzinor, bom dia, Caio. Caio, com relação, por exemplo, ao interior, na capital eu imagino que esse processo, essa logística de distribuição que está prevista para terminar no sábado, até que possa ser algo assim mais rápido. No interior, como é que é feita essa distribuição? Essas urnas, elas saem aqui também da capital em direção ao interior? Não, Beto, nós temos um centro de distribuição em Fortaleza e nós temos 7 pontos de distribuição no interior. Itapipoca, Sobral, em Serra de Ibiapaba, Juazeiro do Norte, Tauá, Limoeiro do Norte, justamente para que as urnas do interior saiam do mais próximo possível à sessão eleitoral. As de Fortaleza começam a ser distribuídas hoje e vai até sábado. No interior do Ceará, toda a distribuição é realizada no sábado da eleição. Eu estava lendo outro dia que o TSE estará estreando agora nas eleições de 2024 um novo modelo de urna, que são urnas mais modernas, com um potencial maior de celeridade e tal. O Ceará vai poder contar com esses novos modelos de urnas, de urnas de votação, de urnas eletrônicas? Perfeito, Beto. A gente tem o nosso parque de urnas está abastecido com cerca de 20% a 30% de urnas 2022, que é o modelo mais novo, apesar de ser 2022, foram entregues em 2024, né? São urnas 0 quilômetro. Nós utilizaremos essas urnas, junto com as urnas 2020, que elas já são touchscreen, ou seja, já tem aquela tela sensível ao toque, e nós temos ainda uma quantidade muito pequena de urnas 2013, 2015, mas que também são urnas confiáveis. Mas, de fato, utilizaremos uma quantidade razoável de urnas eletrônicas novas, já com aquela tela de sensível ao toque. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o secretário de eleições do TRE do Ceará, Caio Guimarães. Caio, nesse momento, muitos eleitores ficam na dúvida. Quem tem biometria vai votar com tranquilidade. Quem não tem biometria vai votar também, desde que apresente algum tipo de documento. Quais são as exigências dos servidores da Justiça Eleitoral, dos mesários, para que nós não tenhamos contratempos na hora do eleitor, da eleitora votar? Luzenor, no dia da votação, mesmo os eleitores que não possuam biometria, o que já possui a biometria será bem mais célere, né? Porque ele vai ser identificado pelo toque do seu polegar, de um dos seus dedos, identificando como eleitor. Se ele não tiver biometria, ele vai ter que levar um documento oficial com foto e vai responder alguns questionamentos do mesário para comprovar que ele realmente é aquela pessoa daquele documento. E aí ele vai ser habilitado, sim, a votar, mesmo não possuindo biometria. Jornalista Beto Almeida. Uma dúvida que eu tenho, e talvez os eleitores também tenham, Caio, é o seguinte: eu sei que as urnas eletrônicas, lógico, elas funcionam lá com a tomada de energia, mas elas têm também uma bateria, né? Qual é o tempo de duração para essa bateria no caso de uma sessão, por exemplo, que haja uma queda de energia? Isso no sentido de dar tranquilidade para que a votação continue sem que vá para manual, por exemplo. Beto, excelente pergunta. As urnas elas têm uma capacidade que varia de 6 a 8 horas de carga interna,
que é justamente o tempo necessário para que nós possamos providenciar o retorno da energia elétrica ou, na pior das hipóteses, uma troca por outra urna eletrônica, né? Já que aquela urna vai durar de 6 a 8 horas, e antes que termine a votação, a gente pode fazer uma contingência com a nova urna, com outra carga de 8 horas, para que aquela sessão possa transcorrer até o final, sem necessidade do voto passar para o voto manual. Caio, nós estamos falando a partir de Fortaleza, cobrindo todas as regiões do interior do Ceará, chegando à maior parte dos 184 municípios cearenses. Qual é a recomendação que o TRE tem nesse momento para os eleitores, para as eleitoras que estão dispostas a saírem de casa para escolher vereadores e prefeitos nesse domingo? Bom, os primeiros eleitores e as eleitoras podem sair para votar com tranquilidade. Nós vamos ter um pleito com muita força de segurança, né? Tanto Polícia Civil, Federal, Militar, as forças auxiliares de segurança, o próprio Exército, apoiando também alguns municípios. Então será uma eleição muito policiada, muito segura, e aí o eleitor vote logo, né? Não deixe para votar no final, porque normalmente ali às 16 horas, 16h30, é quando você pode encontrar alguma fila naquele local de votação. Pois não, Beto, eu queria, como o Caio nos trouxe essa informação, essa recomendação para os eleitores não deixarem para a última hora, uma pergunta que eu já faço em relação após a votação. Qual é a estimativa, a previsão do Tribunal Regional Eleitoral em relação à conclusão dos primeiros resultados da apuração no domingo? Zenon, a gente tem uma perspectiva, né, de que após o término às 17 horas, lógico, algumas sessões ainda continuam funcionando, porque ainda tem fila, né? E depois a gente começa a fazer o recebimento das mídias de resultado para totalizar. O normal é que a gente tenha uma boa definição já às 19, 19h30, né? Dentro de uma perspectiva de normalidade. Então essa é a expectativa. Claro que a gente quer fazer uma eleição rápida, com resultado rápido, mas também mantendo a segurança do procedimento eleitoral. E para finalizar esse bate-papo, Beto? Bom, só para saber, Caio, por exemplo, em relação a uma urna que ela apresenta problema, normalmente o TRE trabalha ali com um percentual de urnas que dão problemas e tal. Nas eleições, eu queria comparar, já com o processo eleitoral em relação apenas à questão das urnas, 2022, nós tivemos, você lembra de qual foi o percentual de urnas que precisaram ser trocadas ou de sessões que acabou terminando a votação num processo de votação manual porque as urnas deram problemas, por exemplo? Perfeito, Beto. No estado inteiro, de cerca, na eleição passada, né, de cerca de 24.900 urnas, nós tivemos cerca de 400 urnas trocadas no estado inteiro, né, dentro de um percentual de reserva que é de cerca de 11%. Então, nós temos de 25 mil urnas, nós temos 2.800 urnas de contingência. Então, a gente tem realmente um quantitativo de reserva bem elástico para que não haja possibilidade nenhuma de votação manual. Você acompanhou a nossa conversa com o secretário de eleições do TRE do Ceará, Caio Guimarães. Caio, quero desejar a você, a todos vocês que fazem o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, um bom trabalho no domingo, nessa reta final, porque o ritmo é ainda mais acelerado e todo o alívio só vai aparecer lá na segunda-feira, quando todos os trabalhos estiverem concluídos ao longo do processo de votação e a apuração. Então a gente fica aqui na torcida que tudo dê certo, que nós tenhamos uma eleição com muita segurança, tranquilidade e plena liberdade para os eleitores e as eleitoras escolher os vereadores e os prefeitos e prefeitas das nossas 184 cidades do Ceará. A você, o nosso muito obrigado, um bom dia e um bom trabalho. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Fica à disposição. Grande abraço. E daqui a pouco tem mais informações aqui no Jornal Alerta Geral.